Olá, pessoal! No último episódio, eu me lembro que terminei contando para vocês da embaixada que foi feita na tenda de Aquiles para tentar demover o herói da sua ira e reconduzi-lo ao campo de batalhas. Mas vocês lembram que foi inútil, Aquiles se recusou e não voltou. Eu comentei que Hera fica muito incomodada, porque os gregos estão perdendo, estão recuando, e ela quer interferir na guerra. Mas Zeus havia proibido os deuses de voltarem às batalhas. Então eu falei que ela ia usar, de uma artimanha, e é isso que eu vou contar hoje. Então, os troianos estão cada vez mais se aproximando dos acampamentos dos aqueus. Essa denominação que nós usamos, gregos, é bem posterior, é após a conquista de Roma. Então, na época do Aedo Homero, os gregos eram referidos como aqueus. E aí, Poseidon entra em cena porque grandes heróis gregos estão feridos, como Agamêmnon, Odisseu e Diomedes, e estão fora, portanto, dos combates. E Agamêmnon resolve, inclusive, sugerir de fugirem, e é veementemente repreendido por Odisseu. Já Diomedes opina que, ao contrário, mesmo feridos, eles devem voltar, para as batalhas, para pelo menos incentivarem os demais guerreiros. E nesse ínterim, Poseidon entra em cena e incita Agamêmnon a voltar com tudo para a batalha. Hera vê e já se preocupa, porque ela sabe que Zeus não vai gostar. E aí ela tem uma ideia, Ela resolve seduzir Zeus para depois adormecê-lo, e num sono de preferência muito profundo, para que ela possa, assim como os outros deuses que são pró-gregos, retornarem ao combate e salvarem o exército dos aqueus. Então o que ela faz? Eu diria que ela faz uma espécie de spa-day divino, ela se embeleza, e para completar esse spa-day divino, ela vai tentar conseguir o cinto, que em grego se diz rimás de Afrodite. É um cinto que a deusa do amor e da beleza traz sob os seios, onde ela guarda todos os encantos. E quem usa esse cinto, seja deusa ou mortal, fica irresistível ao olhar do outro. Então, imaginem vocês o que seria a possibilidade de usarmos esse adereço durante uma conquista ou durante os jogos de sedução. Pois bem, existe aí um probleminha, porque lembrem que Hera e Afrodite estão em lados opostos da guerra. Afrodite está do lado dos troianos e Hera dos gregos. Para Afrodite é muito bom o que está acontecendo, porque a ausência dos deuses nas batalhas e de Aquiles está favorecendo os troianos, que avançam, avançam e avançam. Então Hera não pode simplesmente falar: olha, Afrodite, me empresta o cinto, porque eu vou fazer um uso interessante com ele. Não. Então ela inventa uma artimanha. Ela chama Afrodite e diz o seguinte: sabe, eu estou muito preocupada com o casal divino Oceano e Tétis, porque há muito eles não frequentam o mesmo leito. A relação deles esfriou demais. Então, Afrodite, eu gostaria que você me emprestasse esse cinto com o qual você doma e submete deuses imortais para que eu leve até eles. E aqui, se vocês estiverem prestando atenção em todos os episódios, seria muito pertinente alguém falar: mas escuta, Cristina, como é isso? Oceano e Tétis, um casal divino, mas Tétis não é a mulher de Peleu e a mãe de Aquiles? E aqui eu preciso explicar que, na verdade, nós temos duas divindades que se chamam Tétis.
E embora em português Tétis, né, de ambas as divindades se escreva do mesmo modo, a grafia em grego difere. E uma delas é justamente uma Nereida, ou seja, filha de Nereu, um deus marinho, e que é a mãe de Aquiles, a esposa de Peleu. A outra Tétis é ainda muito mais antiga, filha justamente de Urano e Gaia, e sim casada com Oceano. Bom, feito essa explicação, voltemos à fala de Hera com Afrodite. Ela conta essa história. Afrodite se sente tocada, quer ajudar e tira o cinto e entrega para Hera. E aí eu vou comentar literalmente como Homero descreve a cena. Numa passagem, então, do canto 14 da Ilíada, os versos 214 a 217, comenta o poeta: "E dos seios desprendeu a bordada cinta multicor, onde prontos estavam todos os encantos, o amor, o desejo, a fala apaixonada e a sedução, que rouba o juízo mesmo dos sabiamente sensatos." E essa tradução é minha. Feito isso, Hera vai para a segunda parte do seu plano. Ela aciona Hipnos, o sono, e pede a sua ajuda, porque neste momento Zeus não deve ter um sono leve, ao contrário, ele deve dormir profundamente para que os desígnios de Hera se cumpram. E o que ela faz? Ela diz a Hipnos que ela precisa muito da ajuda dele, e ele resiste por um tempo, porque ele já tinha tido uma experiência não muito feliz em relação a Hera e Zeus. Certa vez, no passado, ele adormecera Zeus para que a esposa pudesse perseguir o filho ilegítimo, Héracles. E depois, Zeus quase o aniquilou, se não fosse a ajuda de sua mãe, Nix, à noite. Então, com isso, Hipnos fica um pouco receoso, mas não resiste às ofertas de Hera, justamente um trono maravilhoso feito por Hefesto e o amor de Passiteia. Ele concorda e ela parte para o Monte Ida, que é o local onde estava Zeus. Quando ela chega e Zeus a vê, ele fica sem palavras, ele fica absolutamente encantado. Só que aí, antes ela explica, olha, estou aqui porque vou até o palácio de Oceano e Tétis, eu quero reconciliar o casal, e eu não iria sem falar com você, porque temo a sua ira, se eu fosse sem avisar. E Zeus já se mostra absolutamente encantado com ela. A cinta de Afrodite está fazendo o seu efeito, né? Além do spa divino. E ele diz, só que aí ele tem uma atitude, gente, avaliem, que só Zeus mesmo, para não temer as consequências. Porque ele diz assim para Hera, olha Hera, você está tão maravilhosa, você está tão irresistível, mais do que todas as outras com as quais eu estive. E começa a citar antigas amantes. Então ele cita, por exemplo, Danae, né, que é a mãe de Perseu. Ele cita Europa, a mãe de Minos e Radamanto. Ele cita Alquimena, que é a mãe de Héracles, Semele, a mãe de Dioniso, e Deméter, a mãe de Perséfone, além de, claro, Leto, a mãe de Apolo e Ártemis. E isso é porque ele não lembrou todas, ficaram algumas esquecidas, como, por exemplo, a própria Leda, que é a mãe de Helena. Bom, nessa situação, fosse outro caso, eu acredito que Hera ia entrar em crise, mas ela é muito determinada e ela vai até o fim em seus propósitos. Ela fala, olha, eu sei que você me deseja, mas eu tenho pudor de me deitar com você assim, a céu aberto. Né? Não seria melhor irmos ao palácio construído por Hefesto? Só que para Zeus nada é impossível. Então ele faz descer naquele momento uma densa névoa que os torna invisíveis, inclusive para Hélios, o Sol. E uma vez realizado o ato amoroso divino,
Hipnos entra em ação, adormece profundamente Zeus e, enquanto isso, os deuses, sobretudo Poseidon, voltam com tudo para o campo de batalha. E os desígnios de Hera dão certo. Quando começa o canto 15º, já vemos os troianos fugindo e Heitor está ferido. Só que aí, gente, Zeus acorda. E ele fica, quando ele percebe que ele foi ludibriado pela mulher, ele fica simplesmente furioso. Ele a ameaça, inclusive, de como já fizera no passado, de pendurá-la de ponta cabeça por tempo indeterminado. Ela fica com medo, recua. Ele chama Apolo e Íris, né? Para Apolo, ele diz o seguinte: você vai lá e vai insuflar em Heitor e nos troianos toda a força possível, porque eles ainda precisam chegar nos acampamentos gregos. E para Íris, ele manda ela no campo de batalha dar uma ordem explícita para que Poseidon saia imediatamente da guerra. Para que isso aconteça, primeiro ele fala para Hera: preste bem atenção. E aqui eu acho que farei spoiler, mas o spoiler não é meu. O spoiler é do próprio Zeus, que estou seguindo o texto de Homero. Zeus vai dizer para Hera tudo o que vai acontecer. Quais são definitivamente os seus desígnios. Ele diz: olhe bem, Heitor chegará até os navios gregos, ele vai chegar a incendiar um deles, aí ele matará para isso Patroclo, que usará a armadura de Aquiles, mas depois, na sequência, será morto por Aquiles. Só que nada disso vai acontecer enquanto a minha promessa a Tétis não for cumprida, ou seja, a honra de Aquiles, de seu filho, reconhecida. E até então, não quero mais saber de nenhum deus no campo de batalha, e ai de quem me desafiar. Lembrem que eu comentei que ele mandou Íris ir até Poseidon e dar a ordem explícita para que ele saia imediatamente do campo de batalha. Ela vai dar essa ordem vinda de Zeus para Poseidon, ele se rebela e se revolta com a jactância do irmão. E ele lembra a Íris que, na verdade, os três, ele, Zeus e Hades, são filhos do mesmo pai e dividiram entre eles as honras. Então ele não pode falar assim com Poseidon, que ele vá dar ordem para os seus filhos. Só que Íris, muito cautelosa, pergunta: escuta, Poseidon, você tem certeza que você quer que eu dê esse recado a Zeus? Lembre-se que as Erinhas estão sempre do lado do primogênito, no caso Zeus. E Poseidon recua. E assim terminamos esse episódio. No próximo episódio, veremos, passo a passo, como se cumprirão os desígnios de Zeus, o Senhor do Olimpo. Muito obrigada e até o próximo episódio.